Eu uso. Vamos iniciar, então, mais um estudo da Joana de Ângeles. Começando agora o capítulo 12, Sofrimento ante a morte. Provavelmente vai ter muito ensinamento bom aí, né? Então, nós vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Vinícius, faz a oração para nós. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em vosso santo nome. Agradeço a espiritualidade superior e amiga e todos aqueles irmãos que veio aqui acompanhar e aprender essas lições tão valiosas. Que possam refletir essas lições durante a vida, durante a existência, e que possam continuar a caminhar. Possamos também refletir essas lições durante nosso caminhar e faça aquela prece que toda mãe ensina para o filho desde pequeno, com muita amor e carinho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa, que voz de locutor. O que? Não. Nossa, voz sexy. Eu quero te contar que tá gravando, tá? Aí, gente, foi sem querer, tá? Vamos lá. Foi um deslize. Vamos lá. Sofrimento ante a morte. A impermanência de todas as coisas e pessoas no mundo físico é também extensiva à conjuntura do sofrimento. A sua vigência resulta da intensidade dos fatores causais que o engendraram. O campo de energia afetado, no caso das doenças, terminada a prova ou expiação que depura, recompõe-se facultando o equilíbrio. Não obstante, nos sofrimentos morais, quando a desarmonia é emocional, por meio de autocontrole, da oração, da meditação, das ações benéficas, o ser mais facilmente se libera, deixando de valorizar demasiadamente as ocorrências aflitivas, considerando-as naturais um processo evolutivo, por consequência, aceitáveis. A aceitação do sofrimento é o passo decisivo para a liberação dele, enquanto a rebeldia produz efeito totalmente contrário. Compreendendo-se que o corpo é uma organização delicada, sujeita a deterioramento, desgaste e transformação pelo fenômeno da morte, nele não se colocam as bases da vida, nem se fixam as realidades essenciais. Assim, quando lhe sucedem as desconexões e desajustes, advindo-lhes a interrupção, a morte não se transforma em motivo de desgraça ou de ruim. A preparação conveniente para enfrentar a morte faculta uma aceitação do seu fatalismo e, portanto, uma diminuição do sofrimento. Quem na vida material deposita todas as suas aspirações e nela vê um fim único, constando-lhe a interrupção, o cessar de manifestações, experimenta superlativas dores morais, que se transformam em sofrimentos físicos sem lenitivo imediato. Peraí. Vamos explicar isso. Já leu um pedaço. Aqui fala a questão da morte, né? No caso da transformação, né? As coisas mudam, tudo se transforma, né? Na vida nada se cria, nada... Desculpe, tudo se transforma no final, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ele fala muito essa questão aqui, ó, que eu achei interessante, né? Que para doenças existe o quê? Uma depuração que depois recompõe o equilíbrio, né? Então, algumas doenças, há a aprovação lá, que são doenças complicadas, há na hora um equilíbrio, né? Dependendo de como a pessoa também ela lida com aquilo.
né? Porque se a pessoa lida com a questão do sofrimento, fica presa ao sofrimento, porque ele fala muito do lado emocional também, ela vai ficar presa àquilo lá. A nossa mente tem uma capacidade, isso aqui a gente fica até impressionado, né? Acho que até do lado de lá é mais intenso, né? Nossa mente tem uma capacidade tão grande de nos prender que a gente não tem noção, né? Prender na culpa, em emoções negativas, em coisas materiais, né? Então, o apego, né? Então, aqui ele fala até a importância de que a nossa mente, em qualquer momento, ela é um porto seguro quando a gente transforma. Até mesmo se você for ver todas as reuniões em si, né? Dos desencarnes que estão com algum sofrimento, eles carregam até o resquício do desencarne, ou até mesmo coisas que estão lá no passado que ele não conseguiu lidar, né? A gente já é assim, tem hora encarnado, tem hora que a gente tem coisa lá atrás que não conseguiu trabalhar e que se você continuar nessa onda, né, nessa vibração, né, essa faixa vibratória, vai ficar preso. Enquanto você não libertar disso, esse sentimento, saber perdoar, né? Que o perdão é com você, ter dó de você se amar. Então, aqui eu acho que fala muito essa questão, que toda vez a transformação que esse livro fala é pela base do amor. Toda transformação é pela base do amor. Quando a gente tem o carinho, o jeito de lidar, sempre tem a solução, né? Então, o que ele fala aqui? Prece, oração, ele fala bem isso, se eu não me engano, ele fala aqui da oração. Oração, autocontrole, meditação. Então, são ações que fazem a gente conectar com o alto. Porque se eu pedir, a gente tem que aprender, eu até aprendi isso, aprender no psicólogo, eu achei interessante, eu não vou esquecer disso, que é uma coisa boa. A gente tem que aprender a pedir ajuda. Uhum. Você acredita? E é verdade. Porque tem hora que a gente pensa que dá conta de tudo, não dá, e tem hora que a gente tem que falar, me socorre, me ajuda. Mas eles cobram da gente. Então, conta da gente. Mas eles precisam sobreviver, ter conforto, né? Então é uma via de mão dupla, né? Vou nem falar nada, tá, Deus? E outra coisa que eu achei interessante aqui, ó. Da mesma forma como eu consigo me liberar do sofrimento, que é importante, se eu me rebelo, é o contrário. Quantas pessoas, quanto mais se rebelam, mais fica presa à própria mente. A própria criança. Mas sim, para todo mundo que fica rebelde. Mas isso vale para os dois mundos? Também. Encarnado, desencarnado. Também. Isso aqui, tudo bem que a gente fala de lá, mas ficar também não vale. Porque do lado encarnado... Mas aqui está falando do sofrimento ante a morte. Antes a morte. Aqui. Não, porque o daqui, o que acontece? Não é só a mente. A mente é 90%. O seu estado de espírito. Se você está feliz, alegre, está sempre de bom humor, você descarrega um tipo de um produto químico no corpo, você faz bem. Você está, por exemplo, vai fazer alguma coisa perigoso, você carrega uma adrenalina lá no seu corpo lá que atinge alguém dorme. Você está estressado, nervoso, você é irritado, você descarrega um produto químico no organismo que vai afetando. Então, é mente e corpo. Sim, aí mente tem mais... e corpo formam um sistema único. Isso. Mas é a mente que comanda, né? O corpo só recebe o reflexo. Sim, recebe a consequência. Porque, na verdade, aquilo que descarrega na gente é que quando você não está estressado, nervoso, não começa a doer aqui, doer ali. Por isso que muita gente tem câncer, não sabe por que tem câncer. Porque, pelo que eu li, 90% de câncer, ele é acúmulo de energia negativa, essas coisas. Aí o que acontece? Vai falar, mas como se a pessoa teve um câncer de próstata? Tá? Todo homem tem propensão para ter câncer de próstata, assim como toda mulher tem propensão para ter câncer de mama. Só que, de repente, a pessoa está super estressada, super irritada, nervosa, aquela coisa lá, aquilo vai antecipar mais rapidamente aquele problema que ela vai ter. Aqui fala também
né, isso aí que você falou, eu acho interessante. Uma vez, eu não esqueci essa reportagem, passou no jornal rapidinho, sobre o câncer. Foi até no Jornal Nacional Bom Dia Brasil. Eu não esqueço, porque ele fala, ele até falou, olha, a incidência de câncer, a chance de incidência de câncer é de uma forma randômica, aleatória. Porque muitas vezes a pessoa pensa, o câncer é por conta de fatores externos. O cara que fuma, bebe, claro que isso contribui. Sim. Eu não vou tirar a questão dos reflexos. Mas quando ele fala, aí eu falei, um dia eu pensei, eu estava pensando, mas tem um tempo. Randômico, então significa que qualquer célula ela pode modificar, mudar. Sem nenhum. Qualquer um do nosso organismo pode funcionar de um jeito contrário que ela está funcionando. Em vez de ter vitalidade, ela vai se desenvolvendo, aprisionando glicose, né, se crescendo, querendo, como fala, destruir as restantes que estão em volta, né, ela tem um funcionamento normal. Então, se é randômica, aí entra nessa questão, que nossa mente, que é o que você falou, nossa mente, dependendo do nosso estudo, pode afetar um órgão, que é onde eu estou concentrando. Se eu sinto raiva, um dos órgãos que afeta é o fígado. O gastro, você fica até com queimação quando você está com raiva. E o problema não é uma raiva, o problema é que é a raiva crônica. Porque tem gente que vive, aí sente uma vez, aí sente de novo, e não aprende a mudar, modificar isso. Aí tem outra coisa também que eu achei interessante aqui, só aproveitando, que é a questão do materialismo, que é o que eu acho que muita gente vai sofrer se não ficar atento, né? Quem fica vivo nessa aspiração, daí ele fala aqui, ó, quem na vida material deposita todas as suas aspirações, vê um fim único, constatando a interrupção cessar das manifestações, experimenta superlativas dores morais, que se transformam em sofrimentos físicos, sem lenitivo imediato. Porque a pessoa fica presa. Tem muita gente que, se brincar, fica presa à questão da matéria. Então, aqui ele conta mais esse aspecto de como a gente tem que tomar cuidado com isso. Você já viu? Eu não sei se... mas já aconteceu muito. Às vezes vem na desobsessão, aquele espírito que fala assim, olha aqui, eles estão mexendo nas minhas coisas. Entendeu? Tá tudo aí, eles estão mexendo as coisas com os outros. Aí a hora que você... Viu? Aí na hora que você compra uma roupa que é daquele espírito, está morto. E tu fica só ali, é meu. É meu. Mas aqui é meu. É meu. Agora. Falou, tinha 4 espíritos no brechó. 2 fui eu que atendi. Meu Deus. Tinham trazido a roupa dele e eu não entendia por que tinham doado todas as roupas dele. Ele veio atrás das roupas. E o outro era um perseguidor do morto, dono da roupa. Como o morto desapareceu, sumiu, não tinha mais contato então, com ele. Ele não sabe achar. A mãe juntou as roupas. Ele falou assim, ela vai levar as roupas para ele. Então, eu vou junto com as roupas, porque aí lá eu me comprei. Eu achei que tinha uma coisa extremamente diferente, porque tudo bem, tem até o inimigo, né? Vem, não faz coisas, né? Só mas aí, eu acho que a partir do momento... É interessante. A partir do momento que a gente faz um trabalho de ir conversando. Olha, no momento que eu estou ali separando as roupas, mentalmente eu vou fazendo oração e conversando. Olha, tudo que está aqui agora já não te pertence mais. Gente, já vai explicando. Clareando, exatamente. Sabe por quê? Quantas vezes eu peguei roupa dali para usar, eu nunca senti nada. Nem eu senti nada. Nunca senti uma agulha por causa da roupa. Escada sobre o braço. Eu já senti um alfinetado. Então, assim... Então, assim... Não, é sério. Eu ficava um alfinete no bordo de uma carta. Meu dia tá demais. É sério. Então, as pessoas
elas ficam presas. Por exemplo, eu li uma história uma vez, eu não sei de qual livro que conta, acho que o Hélio que sabe contar essa história. Mas eu lembro, assim, resumidamente. O espírito ficou preso ao corpo há anos, porque ele era materialista. Então, ele sofreu tudo. Mas tá vendo? Ficou lá, sentiu o corpo inchar, sentiu o corpo estourar, sentiu o corpo ser comido, ficar podre, e não sei o quê. Depois de não sei quantos anos lá preso aqueles ossos, é que ele foi libertado. Para ele só existia o corpo, né? Exatamente. E olha o tanto que ele sofreu, porque ele estava ali debaixo da terra, sofrendo falta de ar, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, é sofrimento demais. Mas não tem alguém para acudir um espírito mais evoluído? Tem. Só que ele está tão preso que ele não percebe outro espírito para ajudar É o ele. livre-arbítrio. É liberdade. É tipo assim, Sim. respeita isso. Não, até aí eu entendo, mas o cara, ele nem está sabendo que ele morreu, ele está vendo a coisa ali, mas ele deve estar sonhando, pensando, acho que eu estou sonhando. É que nem sonho. Sonho, a gente faz cada coisa no sonho, e se não voltar para a vida, você fica por lá. Você não sabe nem que você morreu, você fica lá no sonho. Não fica? Fica lá. Aí no outro dia que você vai ter os lances do que você sonhou, lembra uns pedacinhos. Mas se acontecer de você não voltar, não acordar, você nem vai saber que você morreu. Mano. Se alguém não bater na sua costas e falar assim, viu, você já está desse lado aqui, ó, você morreu, viu? Você não está sabendo. Então, mas a questão é, ele estava tão preso à matéria, tão materialista com aquele corpo dele, ele tinha tanta vaidade, que ele não conseguia sintonizar com nada. Por exemplo, na desobsessão. Tem espíritos da desobsessão, que até aconteceu na desobsessão passada, que o Hélio às vezes fala assim, fulano, tá chegando alguém aqui que você conhece. Você esperou por esse encontro há muito tempo. A diferença é que ela estava com você o tempo todo, você só não percebia. E ele vem perceber aqui, na hora que tem a conversa, que ele abaixa a guarda, que ele sai daquela vibração. Então, quer dizer, a mãe do André, Luiz, a mãe do André ajudou ele o tempo todo, mostra no filme. Mas ele só foi vê-la depois que ele estava lá no lar. Porque ele não percebia nenhuma oração que ela fazia por ele, ele não percebia. E ele ficou 8 anos no umbral, revoltado. Então, quer dizer, depende mesmo da sua sintonia. Então, se você está preso demais, como assim eu morri? Por que eu estou aqui debaixo dessa terra? Nossa Senhora, hein? Mas se eu for lá para o umbral, vocês que estão aqui vivos, vocês não têm como ajudar eu? Podemos fazer oração, mas depende do seu merecimento. Depende mais de você também. E de você. Depende de você também, de como que você vai sintonizar, sair dessa... Bom que você já tem um conhecimento, você tem as armas já, ó. Se você chegar lá e você começar a ficar revoltado com Deus, por que eu tô aqui, que não sei o quê, tu vai ficar lá. Ou eu posso fazer a oração que eu quiser. Você vai ficar lá. E se você fez algo muito ruim nessa vida e você tiver que passar lá por um tempo para você aprender sobre aquilo que você fez, igual, eu conheço uma pessoa que ela não fez coisas boas aqui na Terra. Aliás, ela fez coisas muito ruins. Inclusive, ela teve o vício de tomar perfume. Entendeu? Como ela não tinha como ela tomar cerveja, essas coisas, ela tomava perfume. Meu Deus. E a pessoa desencarnou. Eu fiz oração, pedi para que, a espiritualidade pudesse acolhê-la. A resposta foi: ele ainda não é merecedor dessas suas orações. Nós vamos ver o que a gente pode fazer.
Mas o que vale é essa última encarnação sua? Porque o que acontece? Vamos supor que você, há 3 encarnações atrás, você fosse uma peste de gente. Aquilo lá não conta como débito na sua conta? Mas aí eu vim nessa E resolveu. e resolvi muita coisa. E não fui igual eu fui daquela vez. Você deu uma melhoradinha. Eu já melhorei bastante. É isso, entendeu? É uma Eu coisa. estou mais preocupado. Vamos lá. Essa situação aí da desencarnação, eu já atendi lá na Dona Maria Modesto Cravo, uma situação exatamente o que você falou, a mesmíssima situação. Só que a pessoa, ela tinha um bom espírito de observação. Aí, quando aconteceu isso com ela se viu fechada num lugar escuro, percebendo o corpo inchar, depois sentindo os vermes comerem o corpo. Aí ela pegou, e o pior, era ateu. E tem isso também. Aí, Então, eu não acredito em nada. Como é que ele, amigo espiritual, vai chegar perto? aí por ser uma pessoa, à primeira vista, parece que era uma pessoa inteligente, um certo nível de inteligência e observador. Aí ele começou a discutir aquilo que estava acontecendo com ele. Ele fala assim, puxa, mas eu estou tão inchado, eu estou tão grande, eu estou fedendo. Ele sentia o cheiro. Aí começou a sentir os bichos comer ele. Aí ele começou a pensar assim, nossa, mas isso acontece quando alguém morreu. Então significa que eu morri. Mas eu estou aqui, eu estou pensando, eu estou sentindo. Na verdade, a folha tinha acabado. Se fosse o ateu ali, Exatamente. pensava Ele que falava acabou. assim, mas eu não estou acreditando que existisse nada depois da morte. E eu continuo aqui, eu continuo percebendo, eu continuo sentindo as coisas. Então, eu acho que eu morri. E aí, quando ele pensou isso, ele falou, aí a conclusão dele foi o seguinte, nossa, eu acreditava que não existia nada depois da morte. E tenho certeza que eu morri e estou aqui. Quanto mais de coisas que outras pessoas acreditavam e eu não acreditava e eu ignorava, que agora devem ser verdade, porque essa é uma verdade que eu estou vivendo. Aí foi a primeira vez que ele pensou em Deus. Mas, Ele lembrou de outras pessoas que acreditavam em Deus e que rezavam. Aí o que ele fez? Admitiu que era uma realidade, que era uma verdade inegável em função do que ele estava sentindo, do que ele estava Rompeu a crença dele, né? E que tudo que ele tinha acreditado e defendido, à primeira vista, caiu por terra, e que existia algo além. Então, que ele ia rezar para o Deus daquelas outras pessoas, e rezou, foi socorrido. Viu, mas na desobsessão, os espíritos que trabalham do outro lado, que trazem as pessoas para o centro, ou elas... Porque parece que muitos que a gente percebe ali, que ela meio que veio meio sozinha. Ou eles trazem. Não, eles trazem. Porque muitos falam, Só que não assim, sabem ó, quem chegou aqui. Convida para chamar. Boa noite. A questão é a seguinte. Vou te explicar. Muitas das vezes, tem espíritos ali que são trazidos e eles nem veem que estão aqui. Eles estão tão ligados lá onde eles estão, que se você ler o livro Falando com os Espíritos, você vai ver muito isso. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro e ela fica naquele loop do acidente. É só aquilo que ela consegue ver. Por isso que, às vezes, o Wellington fala assim, meu irmão, nós já estamos tirando daí. Olha só, já colocamos você na maca, você já está sendo socorrido, eu estou te levando para o hospital. Então, ele nem sabe que ele passou por aqui. Ele acha que ele está no... simulando. Exatamente. Isso é muito, são poucos, não. Mas daí, quando é que ele vai cair? Lá No hospital. Lá, a hora que ele tiver condições, aí eles vão contar para ele que ele já está desencarnado. Você, em nenhum momento, você pode chegar com um espírito aqui e falar assim,
Nossa, mas você não percebeu que você morreu? Você pode fazer Isso eu não confusão. falo nem De por- jeito Falta nenhum. de caridade. Não pode de jeito nenhum. Por quê? Porque tem pessoas que não acreditam. E os espíritos que vêm psicografar, eles têm que ter autorização, é uma Sim. fila, ou eles pedem, opa, eu tenho um parente lá naquele centro, lá, eu posso ir lá, é mais ou menos... Sim, e tem que ter preparo também, emocional, essas coisas também. Uma coisa que eu queria falar que eu achei Deve ser lembrei. dependendo da evolução de cada um, para poder vir manifestado, não é? Com Também. certeza, também. E o merecimento. Isso. Esse negócio que eu achei interessante, vocês falando do corpo, tem uma história que eu acho interessante, que são coisas da realidade que a pessoa tem que pensar. Tem gente que é tão fissurada no corpo, vou entrar no corpo, porque tem a matéria, é a mesma coisa, matéria é o corpo Vaidade. também. É a vaidade exagerada, que desencarna e fica aí, né? E outra, tem pessoas que a gente vê na situação que quer lutar contra o tempo, né? Já viu? Que gasta milhões para tentar virar jovem e vários tratamentos, tal. Eu fico pensando, essa pessoa, quando ela desencarna, é uma situação tão complicada, porque ela vê o negócio putrefar e o corpo dela não ficar do jeito que ela queria, esse é um sofrimento muito grande. E assim, numa delas, Luiz fala numa delas que era forte, que tinha aquilo, e a hora que ele viu ele putrefando, ele estava entrando em desespero, porque era questão do organismo. Era só o que ele tinha. Né? Depois procura Era na só o que ele tinha Netflix. e preso, é isso. Tem um filme lá, que é da... Eu vou depois passar para vocês o nome do filme. É a Glória Pires. O que ela fez? Ela fez um filme aí que ela desenvolve um Eu acho que eu lembro desse aí. Nossa, esse filme é bom. para a mulher ficar Internacional. bonita. Só que ela toma um remédio, porque o cara que trabalha com ela burlou lá o sistema, e aí falou que estava aprovado, mas na verdade tinha consequência o remédio dela. E ela tomou esse remédio e ela acabou desencarnando. Ela é uma cientista. E ela queria, porque queria fazer a fórmula mágica, né? Para ficar linda e maravilhosa. O que aconteceu? Ela ficou presa. Porque ela percebeu que ela morreu por causa do remédio que ela tinha tomado, para ficar bonita. E aí vocês assistem o filme para saber o resto. Mas assim, Eu vou dar spoilers. muito interessante. Uma famosíssima que deu azar foi a Marilyn Monroe, né? Uhum. É daquela substância, né? Não, quando ela morreu, ela ficou presa. Meu irmão, porque você toca esse do filme. Aquela famosa. Vamos continuar? Assim, as dores têm muito a ver com a disposição psicológica de cada indivíduo, a maneira de encarar a vida e sua estrutura, os acontecimentos e suas matrizes. A morte por ignorância da vida tem sido, através dos milênios, a causa de sofrimento inimagináveis, desencadeadores de tragédias e desconfortos sem fim. Todo fenômeno biológico que se inicia naturalmente cessa. Tudo que nasce no plano físico interrompe-se e transforma-se, portanto, morre. Não há prazo nem determinismo absoluto de tempo, dependendo de inumeráveis razões para que o ciclo que começou se encerre. Assim, a morte é inevitável. E o sofrimento que ela gera resulta somente de má interpretação dos objetivos da vida. O apego à forma transitória que se decompõe produz a perturbação emocional, dando a ideia de que tudo se consumiu, nada mais restando como finalidade da existência humana. Colocadas todas as esperanças no corpo, os fenômenos inerentes à sua constituição perturbam quem nele se firma, produzindo um impacto desesperador. Pode continuar? Pode. De certo modo, a ocorrência é resultado de uma educação, uma formação cultural materialista, mesmo que sob o disfarce espiritualista. As pessoas ligam-se às correntes religiosas sem vinculação emocional, nem aprofundamento racional do seu conteúdo. Interessante. Em face desse comportamento, a morte se lhes
apresenta como a grande destruidora de planos, de anseios e realizações. Tudo que a gente falou aqui até agora. Pode Por negarem-se a uma análise profunda em torno da vida, passa a existência corporal, transferindo reflexões do tempo e programando, fluindo ao máximo sob a conivente ilusão da eternidade carnal. Quando jovens, transferem para a velhice o exame da morte. Quando sadios, adiam para o período das enfermidades a mesma reflexão, acreditando-se invulneráveis ao desgaste e aos fenômenos degenerativos da matéria. Tá bom, né? Vocês. Na verdade, falou tudo que a gente conversou aqui, né? É, Ah, tá. Não, eu ia só comentar uma coisa, pode? Claro. pode. É porque teve uma parte que eu lembrei agora. Tantas pessoas que têm essa pegada espiritual, né? Nossa, quem vê que a vida material falta algo, né? Mas não aprofunda. Ah, vou lá no retiro espiritual, lá no retiro, resolvo e vou. Aí, de novo no retiro espiritual. Não, tudo bem, eu não acho contra, porque tem uns momentos de reflexão que a gente tem que refletir a vida. Mas o aprofundamento faz a gente entender um pouco mais o que é o nosso anseios, né? A questão dos estudos, né? Das reflexões, faz a gente entender, assim, como lidar com isso, né? Porque tem gente que, mesmo que essa pegada espiritual, quando morre, está tão apegado que acaba sofrendo. É porque me lembrei agora, porque a gente está numa rotina assim, né? As pessoas, todo mundo quer ter esse lado espiritual, mas ao mesmo tempo tem o lado material, querer mostrar tudo, né? Então, assim, é interessante. O espírito tem, depois que a pessoa depois que morre, o espírito tem capacidade de mudar a fisionomia do perispírito dele? Tem. Ah, então, É plástico, você faz o então, que quer, mas então mas só faz ele depende bonitão. da sua evolução. Mas, Mas só os espíritos mais evoluídos. Ah, não é qualquer Tem um? uma, não, qualquer um não. Tem uma história interessante que eu li num Então livro continuar feio? Não. de uma pessoa você que eu fica mais jovem, talvez. uma pessoa que eu conhecia, foi psiquiatra que me pegava. É uma historinha interessante. Ele desencarnou, foi socorrido e foi levado, né, para um hospital espiritual. E aí tinha um médico lá que cuidava dele, e o médico ia lá várias vezes por dia, lá, como é que ele estava. Aí ele perguntou como é que era o nome do médico. O médico falou assim: meu nome é André. Não, é Adolfo. Aí ele pegou e falou assim, comentou, né, que no Brasil tinha uma pessoa muito respeitada no espiritismo que ele admirava muito e que ele tinha dado o nome ao filho mais velho dele de Adolfo, em homenagem a esse vulto espírita que ele conhecia. Aí a pessoa deu um sorriso e o médico era um jovem de aproximadamente uns 30, 35 anos. Certo? O médico cuidava dele. Aí passou, ele continuou lá, melhorou, começou a fazer algumas coisas lá. Aí um dia conversou com uma pessoa que era uma espécie de enfermeiro que cuidava dele, que levou ele para poder andar, para conhecer os lugares. Aí ele perguntou para esse enfermeiro onde é que estava o doutor Bezerra de Menezes, né? Que a primeira coisa que ele queria na vida era, assim que ele tivesse condição, era conhecer o doutor Bezerra de Menezes. Aí o enfermeiro virou para ele assim, mas quem é que você pensa que é o médico que cuidou de você, que já ia lá todo dia te ver, mais de uma vez por dia? Quem você pensa que é ele? Aí ele falou assim, é Adolfo. Aí foi que ele ligou que aquele médico jovem, de 30 e poucos anos, que cuidava dele, era o doutor Bezerra de Menezes, entendeu? Olha só. Aí que ele descobriu. E o doutor Bezerra de Menezes já estava cuidando dele lá, trabalhando, fazendo as coisas ali, como uma pessoa de uns 30, 30 e poucos anos. E não como aquele velho barbudo que a gente conhece nas fotografias. Certo? Então, o espírito, dependendo da situação dele, ele pode mudar a própria aparência de acordo com aquilo que ele achar que é mais interessante para ele. Não é um superior que faz isso?
Com as pessoas? Não, tem que ser a própria pessoa. Essa mudança tem que ser a outra pessoa. tem que Se ser você ela, quer, você vai ser assim. tem que ser ela mesma. Então, Mas Só que eles fazem isso exatamente para as pessoas que, por exemplo, Quando às fica vezes ele quieto, vem aqui ajudar. Cara, ele é lógico que ele vai se passar por outra pessoa, até para o médium não ficar vaidoso. Isso é fato. eu sei. Por exemplo, assim, ó. pode ter que aprender a equipe, né? Exatamente. Esse daqui. Tem a equipe Bezerra de Menezes, tem a equipe Joana de Alguém da Ângeles, equipe. tem a equipe. Entendeu? E aí Não é vem. ele pessoalmente. Pode ser. Porque aquela carta que ele escreveu para mim lá e assinou lá, comendo meu fígado, era dele. E eu vi, e outra, você sabe que eu vou a fundo, né? Puxei na internet lá, assinaturas de Bezerra de Menezes, bateu certinho na carta. Certinho. Mas também ele deve estar bravo até hoje comigo. A gente pensou lá, viu? Olha, Ele não é bravo, não. Ele compreende a nossa imperfeição. Olha só. A próxima frase. À medida que o tempo transcorre, nega-se a envelhecer. Tem gente que nega até a morte, que está ficando velho. Eu também, né? Utilizando-se de Expedientes cirúrgicos, demais. ginásticos, alimentares, de tentativa de manter a juventude que os anos Arrebata. arrebatam. Minhas vistas estão embaralhadas. Tá, vou te ajudar. Inexoravelmente. A luta para Escamotear. a realidade é tenaz. E quando essa se apresenta vexatória, derrapam nas crises neuróticas, nas fugas pelos alcoolismo, uso de drogas, tombando no suicídio. Acho que você fala qualquer coisa. Parabéns. Você foi muito linda. Obrigada. Não, mas não é errado, viu? Não é errado você. Não é errado você se cuidar. O que não pode é o exagero. Não, exagero. O Chico, por exemplo, O equilíbrio. usava a peruquinha dele. Assim, a morte tem sido responsabilizada por ocorrências que lhe não dizem respeito e devem ser creditadas à herança das próprias criaturas. A morte de um ser amado, em razão disso, não deveria acarretar desespero. Antes, alegria, especialmente se a sua foi uma existência digna. Nossa, que bonito, hein? Então, quer dizer... Só que é difícil pensar. Aí, essa frase eu lembrei da sua tia. Ela era tão feliz, sabe? E parecia assim, que era tão maravilhoso para ela viver, e ela passava tanto amor, né? Que é lógico que a gente sente falta, né? Eu sinto falta até da voz dela, tem dia. Eu tô lá no meu consultório, outro dia eu escutei a voz dela. Mas, assim, se ela é uma pessoa digna, ela é uma pessoa que vivia com amor, sempre alegre, por que a morte dela tem que ser uma tristeza? É igual meu sogro. Agora tem uma coisa. Posso colocar o lado negativo? Dói. A gente, no estágio em que a gente está vivendo, a gente, todo mundo do planeta Terra, ainda precisa desse apego à vida. Sim, se a gente não tiver um certo, vamos assim dizer, apego à vida, eu acho que a maioria de nós já tinha ido embora assim, por desleixo, por não estar nem aí. Só que esse apego não é só com a gente,
é com as outras pessoas também. Sim, mas Então, assim, que está em volta da gente. Então, a gente precisa Isso é verdade. ainda disso por uma questão de sobrevivência em função da nossa eu concordo imaturidade com a espiritual. senhora. Eu concordo com a senhora. Mas assim, o que vai adiantar? Nós vamos chegar lá e vai morrer mesmo, e vai acabar. Pelo menos aqui. Conhece aquele ditado, aceita que dói menos? É uma verdade absoluta. É uma coisa que a gente comenta, né? Eu- A morte é a única coisa que nós temos certeza na vida. A gente não sabe o dia nem a hora, mas é a única certeza. E aí, às vezes, vou até passar aqui para... Vou fechar o livro, porque a gente encerra aqui. Deploras. Onde que é? Deploras. Yasmin, Eu só acho engraçado. Yasmin? Oi. Você tá aí? Tô. Tá, então confirma o que eu vou falar. Confirma porque você sabe que é verdade, eu falo isso. Mas, mãe, eu não sei fazer isso. Tem momentos que eu faço e eu também não sei, não. Como você, mas você já fez isso a vida inteira, agora você não sabe. Eu falei, se eu tivesse morto, você não ia ter que aprender a se virar? Aí meus filhos falam assim pra mim, mãe, mas pode ser fria. Tá doida que você vai morrer agora? Eu falei, não disse que eu vou morrer agora. Mas eu posso morrer. E aí você vai fazer como? Eu não vou estar aqui a vida inteira. Então você vai ter que aprender. É assim ou não é? Até calor. É zero. Tem cara com tempo. Então, é muito isso, sabe? Por exemplo, assim, eu não sei se isso veio de... Eu acho que deve ter vindo de outras vidas. Porque minha mãe não foi de abraçar. Então, eu tinha necessidade de abraçar. Aliás, eu tenho uma necessidade de abraço que é um pouco forte comigo. Mas... A área tem que estudar. Então, às vezes as pessoas não estão acostumadas. Eu chego e vou abraçando, né? É louco. Então, na hora eu meu amor. É um. Então, Eu assim. também sou assim. Então, Pensa assim, a pessoa pensa que a gente está levando para o outro lado. E não é, parece que é. e aí, eu acho que é muito isso, né? E você. Eu perdi o que eu queria falar. Eu estava falando de quê? Do abraço. Você É o abraço. abraçar sua mãe não gostava. E a minha mãe não gostava. Então, assim, no final, ela já abriu o braço. Ela entendeu que toda vez que eu chegava, eu tinha que abraçar. E aí a gente precisa disso que você falou. Mas a gente tem que ter a consciência também que isso não vai durar para sempre. Que mesmo ela lá estando em outra cidade, e eu estando aqui, quando eu recebi a notícia que ela tinha desencarnado, parecia que o chão assim abriu que buraco. E aí, quando eu realmente cheguei no velório, e que eu realmente vi que ela estava mesmo no caixão, que aquilo era verdade, eu dei um grito. E assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Por exemplo, a gente não imaginava que meu sogro ia embora agora. Porque ele é uma pessoa forte, uma pessoa que sempre trabalhou, sempre foi muito ativa. E assim, cara, ele estava bem. Ele ficou vendo nada? Então, assim, já foi depois da cirurgia. Então, assim... Mas isso é um merecimento, né? E aí... ele foi, e a gente ficou assim, ué, como assim? Né? Ele já foi. E a minha jogatina que eu ia fazer com ele, e a minha pinga que eu ia tomar com ele, né? Tudo isso traz dor. Mas só de eu saber que foi merecimento dele não, que foi merecimento dele não ficar numa cama,
ele sendo uma pessoa tão ativa, já me alivia. E é isso. Eles agora passam a terça. Quando você seus filhos Hã? seus filhos já se perderam com você, tá? Cheio de gente. Nossa, Deixa eu ver. Deu já, né? Você não tem? não, Aí eu já. me perdi, Ah, mas tá. não me perdi. Supermercado, talvez. Eu acho que não, porque Talvez. Essa é uma experiência extremamente boa e generosa, porque ali você vive algo que não é exatamente a morte, mas é uma coisa que o chão abre. Nossa, ali E quando você não põe o olho na criatura de novo, parece que você está morto, que você morreu. não, É uma sensação de morte horrorosa. eu tive essa sensação quando a Yasmin foi fazer a cirurgia do rim. Porque ela foi para a cirurgia e eu fiquei lá no quarto e ela não voltava. E aí você passa começa tempo, nessa passa coisa tempo, passa tempo, E passa ninguém tempo te e fala nada. nada, né? Aí eu cheguei na internet e falei assim, cadê minha filha? Ela falou, não, mãe, pode ficar tranquila, daqui a pouco ela tá aí. Daqui a pouco quando? Eu já falei que daqui a pouco. Aí eu sentei lá e comecei a rezar. E aí parecia que aquela reza era longa, o tempo não passa, é um caos, né? Aí ela voltou, sabe? Foram 2 momentos, e todos os 2 foi com a Yasmin. O primeiro foi quando ela tirou as amígdalas, que ela tinha 3 anos, que a médica falou que ia dar um remédio para ela para dar amnésia. Para ela não sofrer aquela coisa do filho ir para dentro, ficar chorando, não sei o quê. E que isso ia normal, mas que ia voltar. Aí deram o remédio para ela. Quando estava fazendo efeito, ela olhou para mim e falou assim, quem é você? Eu falei, nossa! Falei, como assim? Ela não sabe quem eu sou? Nossa, sim, ia ser bravo. Entendeu? Então, assim, é muito ruim. Muito. É muito desesperador. E quando ela voltou, dessa de 3 anos, a anestesia deu um efeito nervoso nela. Então, ela dava birra para trás, assim, ela estava anestesiada ainda. E ela chorava e dava nervoso dela, dava para fazer assim com o corpo. E aí a médica passou, uma senhora muito mal educada, nunca mais eu voltei nela. Ela virou e falou assim para a enfermeira: pode tirar esse soro dela aí, que senão a mãe não vai dar conta disso daí, não. Yasmin, chega! Já acabou essa cirurgia. Eu falei, que é isso? Aí eu olhei para ela assim, falei, você tá achando que você tá falando quem? Tá louca? A menina tá anestesiada. Você bateu cabeça? Aí ela falou assim, não, mãe, eu sei o que eu tô fazendo. Vai embora. Entendeu? Então, assim, e ela falou que não, a Yasmin tinha que ficar de bruço até a anestesia passar e ela não podia fazer isso aqui com o pescoço, nem isso aqui por conta daqui. Como é que você segura uma criança de 3 anos? 3 anos vai saber o que está fazendo. É muito difícil. Então, assim, eu acho que é muito isso, né? A gente... Esse negócio da sensação da morte, né? Eu tive numa quase morte. Minha pressão foi 5/3, eu desmaiei. E eu escutava a voz falar para mim, volta, não é sua hora ainda. Eu falava, volta para onde? Eu estou dormindo, deixa eu dormir. Né? Se a morte foi esse sono gostoso, meu filho, eu vou embora feliz. Mas a questão é o sofrimento. Eu acho que a gente sofre aqui porque a gente não vai ter mais a pessoa para abraçar, para conversar. A ausência dela é que é o gerador da o que dói. E de lá, eles sofrem porque eles não têm como falar com a gente, eles não têm como abraçar mais também. O deles é pior do que o nosso. Não escuta nada. Realmente a gente tem a vontade de querer ver os familiares, tem que estar uma hora passa. E ver o sofrimento da gente, né? Eu li um livro que o sofrimento Vamos do encerrar? desencarnado é pior do que o do encarnado quando você se separa. E a maioria das vezes, o sofrimento é o lado inconformável e às vezes até egoísta da gente. Exatamente. Eu já vi muitas pessoas falar assim, como que eu vou viver sem ele? Como que a minha vida vai continuar? Você estava Ela está acostumado, pensando né? só
nela, entendeu? Não estava pensando na outra pessoa. E é uma condição espiritual. Eu já escutei isso, por exemplo, ainda assim. nossa. É agora, como que eu vou Minha vida agora não tem mais graça. Mas você sabe por quê que isso acontece? Primeiro- A gente põe a graça da vida da gente no outro, né? Exatamente. isso aí? E primeiro, porque assim, vamos pôr 2 pessoas idosas. Viveram, vamos lá, 50 anos juntos. A vida inteira viveram um para o outro. Condicionado absolutamente Exatamente, um para o outro. naquela relação, naquele vínculo. Então, assim, ia viajar, viajava junto, ia passear, ia junto, ia comer, comia junto, tudo junto. E aí, de repente, a pessoa vai embora. E aí, e agora eu vou fazer isso com quem? Sem contar que velho fica no canto, né? Normal. Então não vai ter ninguém. Aí a situação do idoso ela é mais desesperadora do que de uma pessoa jovem que ainda tem outras companhias. Porque o idoso, literalmente, é um trapo no canto. Ninguém tira tempo para poder ir na casa da mãe todo dia. Eu acho ligar um que pouquinho vai. pra mãe todo dia. E Eu quando acho- morre, não liga também. Eu conheço dezenas, centenas. Olha, Eu sou velha, conheço centenas de casos de pessoas da minha idade, mais velhas que eu, passaram por essa situação e que ficaram sozinhos. Os filhos não vão, Olha, os netos não vão. deixa eu te falar uma Ninguém vai. coisa. É bem complicado isso. É assim mesmo. É difícil. Tem pessoas que são assim. Mas também existem pessoas que não deixam isso acontecer. A minha experiência mostra que a maioria esmagadora é essa. E aí é meio grande. Você sabe, você também é velha que nem eu, você já viu que o velho ele fica mesmo jogado. É normal. Tanto é que a minha pessoa, eu já me preparo para isso. Eu já, sinto que eu estou jogado. eu já me preparo constantemente. Quando eu fico sozinha em casa, é a hora de eu pensar. Aí é a hora que eu falo para mim. Eu tenho de estabelecer uma vida de forma que o Rui possa morrer, o Hugo vai embora, aí eu estarei sozinha. Mas eu tenho que continuar a vida. Eu tenho que lavar, passar, cozinhar, arrumar, comer, ir no centro, na academia. Isso aí. Essa é a minha rotina. Porque eu estou viva. Não? E daí? Enquanto chegar a minha hora, quando Deus não achar que está na minha hora, Mas seus filhos moram com você, né? Vamos. meu filho ainda mora. Né? Mas eu acho que entra muito naquilo que a gente falou rapidinho. A gente falou esses dias para trás. É normal. É assim Os que é, né? terceiros que entram na vida das É assim pessoas que é. daquela família. Casa, por que segue só a família do cônjuge? Sua família não serve mais? É. E a maioria faz isso hoje em dia. Eu venho dizendo da minha família, primos, meus, tudo. Acaba o relacionamento. Só a família das esposas, dos esposos que serve. Uhum. A sua família que é base não serve mais. É onde acontece isso. Vai ficando no esquecimento, no abandono e pronto. Mas é aquilo que tem que fazer. Você fazer, É cada um. desapegar, fazer sua cabeça. Ó, eu Cada um tem tenho 500 mil clientes. Melhor Agora, fase todo da minha mundo vida dá agora conta, né? sozinho. Eu tenho um tio, por exemplo, Melhor fase. Vamos ela encerrar? não consegue pensar. Eu tento falar, mas ela não consegue. Ela não compreende. Então, ela vai morrer porque Só Não é peço agora para que não eu vou ficar namorar. doente. O resto. Quero ver o que ela vai É, fazer. compreende. Minha namorada, se for. Eu também. É um grande segredo. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de hoje, por esses aprendizados. E quanto a gente ainda tem que aprender e praticar algumas coisas. E se libertar de alguns sentimentos e amarras que a gente se encontra dentro da gente. E assim, fazemos uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Viu?